Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao quarto tutorial. E nesse tutorial a gente vai ver um pouquinho sobre parâmetros no ROS2 Qt. Tá? A gente vai aprender como mexer com parâmetros no ROS2. Vai ser através de comandos, mas é um tópico bastante interessante aí. Bom, vamos começar entrando aqui no nosso container. Então docker PSA. Só para mim ver aqui o nome do container, que é esse aqui. Docker start para iniciar o container e docker attach para entrar no container. E aí, como de costume aí nos nossos tutoriais, vou estar rodando aí o nó do TurtleSim, então ROS2 run TurtleSim node. Cometi um erro aqui, mas eu vou até deixar aí para lembrar de que antes de entrar no container, a gente tem que dar esse comando aqui, xhost mais, para a gente permitir aí o container usar o display, tá importante aí. Então eu vou entrar novamente aqui, docker psa, que aí o container ele parou, né? Porque eu saí dele aqui, com exit aqui. Eu vou iniciar ele, docker start, e vou entrar nele. Beleza, dentro dele eu vou rodar o nó do TurtleSim node. Agora eu vou abrir um outro terminal no container. Docker exec it, o nome do container, bash. E aqui eu vou rodar o controle da tartaruguinha. TurtleSim turtle teleop key. Beleza, já estou conseguindo aqui controlar a tartaruguinha. Bom, mas aí agora bora para o tópico desse tutorial, que são parâmetros. Então eu vou abrir um novo terminal aqui no container. Docker exec it, o nome do container é bash. E aí, o primeiro comando, é interessante vocês perceberem que os comandos eles têm um padrão, né? O primeiro comando de parâmetro vai ser ROS2 param list. E ele vai listar para a gente todos os parâmetros que a gente tem disponível aí para poder estar usando. Aqui ele dá para nós o nome do nó, e aí ele dá os parâmetros que tem nesse nó. Assim. Da primeira vez que eu rodei, ele mostrou só o do nó de controle, né, o teleop turtle, por algum motivo. Mas aí quando eu rodei novamente, aí ele mostrou o do TurtleSim também, que é o dessa janelinha aqui. Aí aqui a gente tem alguns parâmetros, né? Aí vocês podem perceber que tem alguns parâmetros aqui, como por exemplo aqui no controle, a gente tem depth, tem 4 parâmetros aqui, que eles estão dentro de um mesmo que a gente chama de namespace, tá? Acontece aqui para esses também. Esses, na verdade, esses tipo aqui, eles são padrões aí, tá? De qualquer nó. Bom, e aí a gente tem acesso aos parâmetros. A gente tem aqui, no caso do TurtleSim, né, da janelinha, a gente tem o parâmetro do fundo aqui, né? Então a gente tem o RGB, quer dizer, vermelho, verde e azul, né, as cores. A gente tem outros parâmetros aí, a gente vai explorar alguns, tá? Bom, como que a gente pode ver um valor de um parâmetro? Bem simples. Os dois param, get, e aí a gente passa o nó que a gente quer ver. Bora aí do TurtleSim, né, que é dessa janela aqui. E aí, passado o nó, a gente passa o parâmetro que a gente quer ver. Bora escolher aqui esse background G. Então, digita aqui background underline G.
dou um Enter, e aí ele retorna para a gente o valor do parâmetro. Aí aqui ele está falando que é um inteiro, e o valor dele é 86. No caso aqui, como eu falei, isso aqui são as três cores, né? O RGB, o famoso RGB, que dá pra gente combinar e fazer várias cores, né? E aí, no caso, o valor aqui ele assume de 0 a 255, certo? E no caso do G, que é o verde aqui, está 86. A gente pode repetir para os outros. Então, para o R, que é vermelho, né? O valor é 69. E para o azul, o valor é 255, o valor máximo, tá? Assim a gente consegue ver o valor do parâmetro. Agora, como é que a gente faz para poder alterar o valor de um parâmetro? Também é bem simples. ROS2 param 7, a gente passa o nó que a gente quer, e aí a gente passa o parâmetro que a gente quer. Bora alterar então a cor azul aqui do fundo, né? Então vamos usar o background underline B, que é o de azul, e aí a gente passa o valor que a gente quer atribuir. Bom, eu quero passar o valor 0 aí, vai tirar a cor azul. Eu dou um Enter, e aí vocês já percebam aqui que já mudou a cor de fundo aqui. É bem simples. A gente pode fazer isso para outros parâmetros e tal. Aí vocês podem brincar aí com esse comando. Bom, outro comando aí que a gente vai aprender, ele serve para a gente poder ver todos os valores dos parâmetros de um certo nó, né? Ao invés de a gente ficar dando get em cada parâmetro de um determinado nó, a gente pode pedir para mostrar os valores de todos os parâmetros de um dado nó. Como é que é o comando? É ROS2 param dump, e a gente passa o nome do nó. TurtleSim, aí ele vai mostrar. Espera aí, eu digitei errado. Por isso que o nó não existe. Mas aí aqui, ele já mostra aqui o background e dos outros parâmetros aqui também. Certo? E aí uma coisa interessante é que dá pra gente mandar esses valores para um arquivo, né? Aqui no container, se a gente dá um ls, né, isso aqui é comando de terminal do Linux mesmo, tá? Vocês não estão muito familiarizados com isso e tal, mas é comando normal de terminal Linux aí. Aí mostra pra gente as pastas que tem no diretório que a gente está. Bora entrar ali na pasta home, cd home, dentro de home tem a pasta Ubuntu. Eu vou entrar aqui e aí a gente agora está dentro desse caminho aqui. Aqui já tem um arquivo que eu estava testando antes. Eu vou até apagar ele aqui. Isso, agora não tem mais. E aí por quê? Para a gente poder mandar os dados do parâmetro para um arquivo aqui. Aí eu entrei numa pasta para poder ficar num lugar que faz mais sentido também. Para poder ficar dentro do home, né? Não ficar lá no root dos diretórios, lá na raiz lá. E aí qual que é o comando? Vai ser o mesmo comando que a gente usou para poder ver os parâmetros, só que a gente vai mandar ele para um arquivo. Então é ROS2 param dump, a gente passa o nó, então TurtleSim, e aí a gente passa maior que, como se fosse uma setinha ali, e dá um nome para o arquivo que a gente quer. E a extensão do arquivo tem que ser essa aqui, YAML, certo? Então meu arquivo aqui vai chamar TurtleSim. Aí se eu dar um Enter e dar um ls agora para ver as coisas que tem ali dentro, já vai aparecer aqui o arquivo que foi gerado, certo? E aí se vocês quiserem, dá para abrir esse arquivozinho aí. E aí como é que a gente vai abrir? Dentro do container, nós vamos instalar um programinha aí para a gente conseguir abrir o arquivo. Então você vai digitar sudo apt install gedit, vai dar um Enter. No meu caso aqui eu já instalei previamente, então ele já falou aqui que já está instalado, mas aí você vai estar instalando aí no seu container para você conseguir abrir. E aí para abrir o arquivo lá, é só a gente dar um gedit, passa o nome do arquivo, e aí ele vai estar abrindo aqui, e a gente consegue ver aqui que foi salvo, né? Os parâmetros e os valores dele. Bom, mas para que isso serve?
a gente consegue alterar os parâmetros desse nó com base nesse arquivozinho aqui. Então, só para mostrar esse exemplo, bora alterar novamente a cor desse nó aqui. Então, eu vou dar um ros2 param, set, eu passo o nó, turtle sim, eu passo parâmetro, eu vou alterar o background B, né, de azul. A gente tinha colocado 0, mas agora eu vou colocar 100 aqui. Beleza. A gente já viu que mudou a cor ali. E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou carregar o valor dos parâmetros que a gente salvou no arquivo para esse nó aqui, que já está sendo executado. E aí como é que a gente faz isso? ros2 param, load, né, do inglês carregar. Aí a gente passa o nome do nó, turtle sim. E aí a gente passa o arquivo que a gente quer carregar, que no caso a gente chamou de turtle.yaml. Aí você dá um enter. E aí percebam que já alterou aqui a cor para a cor que a gente tinha salvo, tá? Aí aqui tem até algumas confirmações aqui de foi alterado com sucesso. Tem alguns aqui que vai dar uns warnings aí, tá? Mas não se preocupa com isso aqui não, porque são parâmetros que de tempo aí, de execução, algumas coisas parecidas assim que não vai ser alterado assim não, então não precisa se preocupar com isso não. Bom, uma outra utilidade de arquivo de parâmetros assim é que a gente pode iniciar um nó a partir desse arquivo, tá? Quando a gente estava iniciando, quer ver? Eu vou só abrir aqui o terminal do terminal do TurtleSim. Fechei ele aqui. Eu vou rodar ele de novo. Percebam que a cor padrão que inicia aqui é essa, certo? Mas tem como a gente mandar iniciar de acordo com os parâmetros que a gente quer. E aí como é que a gente faz isso? Só antes de fazer isso, vamos entrar na pasta onde está o nosso arquivo, né, com os parâmetros, né? Já estamos na pasta, aí a gente vai rodar o seguinte, ros2 run, porque a gente vai estar rodando um nó, só que a gente vai passar de argumento esse arquivo com os parâmetros, certo? Então ros2 run, a gente passa normal aqui o nome do pacote, que é turtlesim, a gente passa o executável, turtlesim node, e aí aqui vem os argumentos. Rosargs, params, file, e aí a gente passa o arquivo, que é o nosso turtlesim.yaml. A gente dá um enter e aí percebam que já iniciou aqui com a cor de fundo que está no arquivo, que está salvo lá. É uma utilidade bastante interessante aí. Bom, mas então o tutorial é esse. Aí lembre-se aí de estar fechando, deixando de executar as coisas e tá fechando aí os terminais de vocês. Nesse tutorial então a gente viu aí um pouquinho sobre parâmetros no ROS2 Qt. A gente viu aí através de linha de comandos, né? Como eu venho falando aí. Futuramente a gente vai aprender a fazer isso aí com linguagem de programação, certo? Mas são algumas coisas aí bem interessantes aí. Vocês podem usar os comandos que aprendeu e ir brincando aí com o pacote TurtleSim. É isso, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.